Ok, meus irmãos, vamos orar. Sejam todos bem-vindos aí mais uma vez, depois de um bom tempo aí, né? Os feriados só tem caído na segunda, né? Aí, mas tá bom, essa aqui vai ser a nossa aula 9, tá? Das 12 aí com o nosso irmão Ivaldo. Então sejam bem-vindos. Vamos orar, depois o irmão Ivaldo pode ficar à vontade, tá? Vamos orar. Obrigado, Senhor, por esse dia. Louvamos o teu nome pelas tuas misericórdias, nossa vida, Senhor. Obrigado pelos meus irmãos que estão aqui nessa noite, tirando um pouco desse tempo para estudar um pouco sobre a nossa história. Que o Senhor honre e abençoe o interesse de cada um aqui. Louvamos a Deus pela vida do nosso irmão Ivaldo também, que tem disposto o seu tempo para trazer, para nos ensinar, Senhor, sobre a nossa história. Por isso, Pai, queremos colocar tudo aquilo que vamos aprender e para a honra e para a glória do Senhor, primeiramente, ó Deus. Oramos, ó Pai, agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Valdo. Pode ficar à vontade, meu irmão. Ok. Bem, boa noite a todos. É uma satisfação estar aqui de volta. Ver alguns que não vemos alguns dias aí, né? Então é bom tê-los aqui, queridos. Deus abençoe a cada um. Eu sei que vocês tiveram nessas 3 semanas aí um trabalho, né? Para entregar 2, aliás. E é claro que, pelo que eu vi, alguns tiveram algumas dificuldades, né, com essa atividade, né? Mas não se preocupem, fiquem tranquilos em relação a isso, porque não é para preocupar. Então, hoje eu quero fazer uma proposição um pouco diferente para a gente poder trabalhar aqui a nossa matéria. Eu quero partir das questões que nós apresentamos como questões para o trabalho de vocês e a gente vai trabalhar essas ideias que a gente pode extrair das questões que foram apresentadas, reforçando aquilo que vocês já estudaram e, de repente, trazendo algo novo para esse nosso contexto. Eu presumo que vocês estudaram os capítulos que nós havíamos orientado para fazer o trabalho, principalmente a segunda tarefa, né? Então, a gente não vai ter muita dificuldade de conversar sobre o assunto, uma vez que eu quero a participação de vocês aqui nesse processo, tá bom? Eu vou apresentar aqui rapidamente uma tela e a gente vai trabalhar isso, tá? Bem, nós estamos aqui trabalhando esses capítulos, o título, na verdade, uma outra seção do nosso material, que fala da nossa identidade, da nossa identidade como Igreja dos Irmãos da Graça. É claro que a nossa identidade ela é originária dos primeiros irmãos, como vimos na história. Mas é claro também, pelo que nós já estudamos até aqui, que ao longo da história, algumas coisas vão acontecendo e vão, num certo sentido, transformando o nosso processo de entendimento da realidade e, muitas vezes, entra em conflito com os valores originários daquele movimento ou movimento dos irmãos. Então, a preservação desses valores é que faz com que a gente mantenha a nossa identidade, o nosso DNA. Nós vamos ver hoje, nessa discussão, que as correntes que fazem parte do movimento
que teve origem na Alemanha, lá nos anos 1700, de alguma maneira vão se defender, melhor dizendo, como representantes do que eu estou chamando aqui do verdadeiro irmanismo. Uma palavra, é um neologismo, é uma palavra que a gente está criando para poder caracterizar ou destacar um conceito sobre o que nós somos, né? Então, vamos pensar aqui a Igreja dos Irmãos como gerando que nós vamos usar como referência o irmanismo. Na linguagem norte-americana, seria o bretanismo. E para os latinos de língua espanhola, seria o hermanismo. Então, como nós não temos uma palavra em português que exatamente define isso, né? Então a gente está também criando aqui uma neologia para nós, né? Então, quando falar de irmanismo, entenda-se, né, a identidade da Igreja dos Irmãos por graça, né? Ou a Igreja dos Irmãos da graça. E é importante porque nós encontramos-nos no nosso processo histórico ou de aprendizagem histórica, nós estamos nos encontrando no limiar, ou seja, no momento que a Igreja dos Irmãos da Graça surge no contexto da trajetória histórica do irmanismo originado na Alemanha. Tá? Então, é importante que a gente pense nessas coisas. Tá? Então, o primeiro trabalho, só para a gente poder fazer um link, que nós sugerimos para vocês, para poderem trabalhar isso aqui, foi porque, com base na história, a Igreja dos Irmãos relutou em escrever um credo. Eu queria ouvir, antes de eu tecer comentários, eu queria ouvir de alguns de vocês que responderam, e até mesmo quem não respondeu, né, essa resposta a essa pergunta é importante para nós. Tá? Então, eu vou tirar da tela para a gente poder ficar com a nossa tela melhor, para a gente ver, ouvir. Né? Então, por que, com base na história, a Igreja dos Irmãos relutou em escrever um credo? Esse é o primeiro ponto que a gente precisa considerar. Tá? E aí a gente volta daqui a pouco para continuar. Eu queria ouvir de alguns que fizeram essa atividade, tá? Algumas das suas respostas. Tá? Eu digo aqui para vocês que eu tenho a resposta de vocês aqui, mas eu queria ouvi-las. Ouvir de vocês. Tá? Vamos lá. Quem é o primeiro? Valdo. Oi. Sobre o credo, o que eu entendi, eu digo porque a igreja ela continuava a temer os credos feitos pelos homens. Então, com base nessa conferência sobre doutrina, né? Então, para satisfazer aqueles que sinceramente desejavam saber no que os irmãos acreditavam, e foi produzida uma declaração relativa à sua fé. Isso que eu coisei aqui. Ok, eu quero que vocês concentrem na tarefa 1. Tá? Por que a Igreja dos Irmãos, historicamente, sempre relutou, sempre, vamos dizer assim, não viu com bons olhos escrever um credo? Essa é a pergunta. Boa noite, irmão Evaldo. Pois não. Quem está aqui? É Gidalgo. Pois não. O que eu entendi é que a Igreja dos Irmãos ela tinha uma preocupação muito grande de que a Bíblia ela fosse colocada acima, né, como se fosse assim de leis, como aconteceu com a questão legalista, né, as práticas legalistas que começaram a criar doutrinas e criar questões, né, que estavam, digamos assim, que elas não eram bíblicas, coisas que não estavam na Bíblia, mas que eles passaram a dar muita importância. Então, eles sempre relutaram por essa questão,
né, para que nada viesse a estar acima da Bíblia, né, e que apenas o que estivesse na Bíblia, digamos assim, que a Bíblia ela fosse... Cortou o som da nossa irmã. Oi, tá ouvindo? Agora. Certo. Então, assim, que a Bíblia ela fosse, né, que fosse o que realmente assim importasse, e não práticas, né, como se fosse assim questões criadas para serem seguidas, coisas que mudariam com o tempo e que muitas vezes mudaram, que a gente vê no decorrer aí, inclusive com relação às práticas legalistas ou com a própria separação que houve, né, quando a Igreja dos Irmãos ela simplesmente ela se isola do mundo, né, naquele momento ali da Revolução Americana, quando ela simplesmente se isola e ela não permite mais, ela não quer mais, digamos, nem ir para o mundo, nem permitir que venham, né, que adentrem na igreja. Foi isso que eu entendi, né? Essa relutância foi por questões bíblicas mesmo e que as pessoas elas não viessem a confundir. Uhum, sim. Mais alguém? Alguém que discorde? Alguém, não, eu concordo. Vamos lá. Minha auxiliadora. Vamos lá, gente. Pegue o seu trabalho lá e diga lá o que você escreveu. Paulo. Pois não? Oi, Paulo. A gente... Oi. Primeiro Dinaldo, depois auxiliadora. Pediu primeiro. Vamos lá. Para reforçar o que a irmã falou, na verdade, a gente entendeu também da mesma forma, né? Exatamente sobre isso, né? Que nada poderia substituir a Bíblia. Isso é a relutância dos irmãos, né? Eu acredito, sempre acreditaram que a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia, era sempre discutido e claro para as igrejas membros da fraternidade. Né? Então, desde a origem da igreja, decidiram somente citar a palavra de Deus como realmente sendo aceito, né, pelos irmãos. Então, na verdade, é basicamente repetindo o que a irmã falou ainda há pouco. Ok. Auxiliadora? Eu também quero só endossar também aí, porque a igreja não queria que a autoridade, né, da Bíblia ela fosse desprezada. Também porque eles viam que no decorrer da história passada, os nossos pioneiros, né, eles tinham a Bíblia como uma ênfase, eles queriam também ter aquela vivência neotestamentária, então eles olhavam para trás e também não queriam deixar a Bíblia como uma fonte de veracidade. E também o temor que eles tinham de realmente, dessa maneira, eu acredito assim, que um temor de deixar que as ideias liberais, as ideias de outras denominações pudessem adentrar na igreja. E mais ou menos assim que eu entendi. Sim. Mais alguém quer contribuir? Quando eu mando e-mail, primeiramente, não me chega a resposta de volta, quando eu nem me lembro direito o que foi que eu escrevi, sou sincera. Mas eu acho que era algo parecido que a irmã Gidalva tinha falado, mas não lembro exatamente as palavras, porque não sei o que está acontecendo com o meu e-mail. O Jordano chega a resposta de envio, tudo aquilo que ele escreveu, eu sou a única pessoa que não consigo ver. Até outro dia eu perguntei para o Ricardo, eu já fiz aquele dever, eu já não fiz, eu tenho que fazer de novo, porque eu não consigo. Se eu soubesse que não ia ficar memorizado no e-mail, eu teria anotado num papel. Fazendo diretamente no computador, eu não salvei nada, então eu não lembro direito, mas eu acho que foi mais ou menos isso. Só para tranquilizar você, eu recebi, viu? Tá? Ok. Mais alguém? Alguém que tem uma resposta um pouco diferente? Talvez uma contribuição, Ivaldo. Ney. Diga lá. Concordo com o que os irmãos estão falando. A minha resposta também foi nesse sentido. Agora, eu acho que precisa a gente encaixar aí o detalhe de que essa não era a melhor concepção. Eles entendiam, assim, que qualquer coisa que inventada pelo homem viesse substituir a lei.
né? Mas isso daí a gente viu mais tarde, né? Quem já leu mais para frente, que não era a melhor interpretação. Era necessário, sim, que eles tivessem uma base, né? Uma profissão de fé, tivesse registrado o que a igreja cria. O temor deles, a relutância, era que essa criação, essa profissão de fé, digamos assim, criada pelo homem, viesse a substituir a palavra de Deus. Então, eles tinham essa relutância. Mas acabou que, mais para frente, vai ser necessário ter a Bíblia, claro, a Bíblia, toda a Bíblia e nada além da Bíblia, como o Dinaldo falou, mas sim também um credo, uma profissão de fé, que é para os irmãos testificarem daquilo que creem. A gente vai chegar lá nesse ponto que o Ney está fazendo o comentário, mas quem respondeu dentro dessa linha de argumentação, obviamente está correto. Tá? Desde a origem com os nossos primeiros irmãos, a relutância em criar ou institucionalizar a fé, né, é porque eles tinham, obviamente, uma referência da qual eles estavam abandonando, eles haviam abandonado. Por quê? Porque nas igrejas reformadas do seu tempo, e mesmo na Igreja Católica Romana, o que eles viram? Que essa institucionalização de um conjunto de ditames ou de informações que se materializava aquilo que a gente chama de credo, ou uma confissão de fé, né? Era uma realidade das igrejas das quais eles haviam saído, né? E isso os levaria a se assemelhar de alguma forma àqueles corpos do qual eles haviam se afastado. Por isso, eles tomaram como bandeira, podemos dizer assim, o Novo Testamento, especialmente, né? E qualquer coisa que pudesse ou que viesse a ser escrito, e é interessante porque o Alexander Mackie, quando fez os seus primeiros defesas do que criam os irmãos, né, ele o fez respondendo a alguns questionamentos de algumas pessoas que começaram a observá-los e, num certo sentido, a atacá-los naquilo que eles entendiam que era o modelo neotestamentário de igreja. Então, esses primeiros irmãos tiveram que afirmar a crença na suficiência das Escrituras, ou nas Escrituras, em oposição, em contraponto àquilo que eles viam nas igrejas de onde eles haviam saído, né? E é certo que isso, obviamente, tem um reflexo na história da igreja e que afeta as gerações futuras. E aí é muito importante. Por quê? Porque a sociedade ela muda. E a gente começa a ver essa mudança e essa lacuna, podemos dizer assim, como o Ney mencionou. A gente pode ver um pouco dessa lacuna quando a igreja, vamos dizer assim, parte para um processo de isolamento que não lhe permite passar de uma forma tranquila, podemos dizer dessa forma, aqueles anos turbulentos vamos dizer assim, do movimento evangélico, principalmente nos Estados Unidos, né? Então, isso é algo que a gente precisa ter em mente, sempre. Se alguém pergunta, né, mas a Igreja dos Irmãos tem um credo? Né? O que você responde? Mais complicada essa pergunta? Ival? Pois não. Eu acho que eu responderia não. Na maneira que as pessoas entendem o que é historicamente um credo, eu diria que o que nós temos mais próximo de um credo é a nossa declaração de fé, mas é como tu estás colocando, pela própria história, as pessoas que elaboraram as declarações de fé, vamos dizer assim, da igreja, elas fizeram questão de diferenciar, né, essas declarações de fé ao longo da história de um credo elaborado com concílios e tal, essa coisa toda.
Eu creio que a Igreja dos Irmãos foi muito marcada mesmo por essa coisa de surgir contra algo, vamos dizer assim, no bom sentido, né? Estou usando o contra no bom sentido. Então, um credo elaborado, né? E até na forma credal, como a gente costuma ver ao longo da história, a Igreja dos Irmãos não tem. Aí, a questão se isso aí faz falta, eu não vou nem entrar nesse mérito, né? Eu acho que a nossa história parece demonstrar que não faz falta, né? Um credo elaborado dessa forma. Agora, outra questão também é se a gente tivesse, se seria ruim, né? Eu acho que também não seria ruim. Então, acho que a gente não deve ficar assim, como é que eu posso dizer, pesaroso, porque a gente não tem um credo à moda dos outros credos. Eu responderia dessa maneira. Mais alguém? Olha, Ivaldo, eu não sei aí da resposta do meu professor, porque de repente, por exemplo, assim, a instituição, a nossa igreja, não tem um credo, tá? Não tem um credo. Mas e aí? Eu sou membro e eu tenho que dar, digamos aí, sei lá, no tribunal, numa reunião, eu tenho que dar razão da minha fé. Aí o que é que eu vou fazer? Eu vou puxar a minha declaração de fé, eu vou puxar a Bíblia, né? Então, eu entendo assim, eu faço parte da Igreja dos Irmãos, sou membro, tudinho, mas quando me perguntarem da minha fé, da minha razão, eu acho mais prático eu puxar, assim, falar do credo da nossa profissão, do que eu ir buscar texto na Bíblia, e de repente vai ser mais complicado para mim, isso é pessoal, né? Então, não estou assim, né, dizendo que não tem, que não é o credo, como o Lieres falou. Eu considero que tem, que é nesse sentido. Claro que não, eu concordo com tudo que os irmãos, nossos primeiros aí, falaram que não substitui, não sabia, não substitui nada, a gente já tem o nosso credo completo, que é a palavra de Deus. Mas numa situação dessa aí, pessoalmente, eu acho que temos sim um credo nosso para dar razão da nossa fé. Tá boa a discussão. Quer dizer, você nem está tendo discussão, né? Vai ter agora, Ivaldo. Posso falar? Posso dar uma réplica? Tem réplica aqui nesse tribunal. Isso que o Ney falou é exatamente o temor que os irmãos tinham. Entendeu? Era exatamente esse temor, né? O Ney é um rapaz estudioso, não estou dizendo que vai acontecer com ele exatamente, mas esse era exatamente o temor, que os irmãos se acomodassem, né? E sacassem aí, até por conveniência, um credo bonitinho, arrumadinho, né? Que acabasse substituindo aquilo que é a palavra de Deus, né? Credos são importantes, sem dúvida nenhuma, mas é bom a gente lembrar sempre, né? Nenhum credo, por mais perfeito que seja, se é que a gente pode falar que existe tal coisa, substitui a palavra de Deus. Então, e isso nós vemos em outras igrejas históricas, gente. Isso é muito importante. Nós vemos igrejas em que as pessoas, com todo respeito, elas conhecem bem a doutrina da igreja e as confissões da igreja. Mas saiu daquilo ali uma discussão bíblica mais aprofundada, fora do que a igreja delas diz. Elas dizem mesmo, não, eu sei o que a igreja fala, eu sei o que as confissões falam, eu sei... Mas, assim, esse outro lado elas não veem, porque elas ficam justamente com uma visão muito limitada, né, restrita à sua interpretação, né, a como elas interpretam as coisas. Estudam muitos documentos históricos da igreja, mas estudam pouco a Bíblia. Infelizmente, isso acontece. Muito interessante essas abordagens, né? E aí, o Dinaldo vai comentar alguma coisa? Fala também, o negócio tá bom. Também tem uma questão, eu sei que o Guilherme falou aí a questão de que os nossos irmãos na passagem de acreditar no credo porque eram feitos por homens, mas também nós temos que pensar que os irmãos que fizeram, né, o credo e serviu de base para a nossa declaração hoje, eles não tiraram da cabeça deles, foi feito com base na palavra de Deus, entendeu? Então, não é essa questão de que
tem temor para isso, feito por homens, e essa questão toda. Então, eu fico pensando também nesse sentido. A Lóide também quer falar, Ivan. A Lóide. Pois não. Vamos lá. Só uma questão aqui, eu acho que o fato de nós, eu acho que a gente não tem o credo escrito ali, a gente não vai ter, e isso, quando alguém pergunta, né, para nós, naquilo que nós cremos, nós vamos exatamente pegar a palavra, isso define quem nós somos. Nós não temos aquele credo ali, né, como os católicos têm e outras igrejas têm, daquele jeito. Isso nos distingue dos outros. Eu penso assim, é isso. Joia, legal. Olha só, gente, é muito interessante esses questionamentos. Recentemente eu fui instado por um irmão, né, para que nós mandássemos o nosso corpo de doutrinas da Igreja dos Irmãos, né? O ITG tem se colocado, aliás, foi a proposta da criação do ITG. Uma delas era a vertente de ensinar a doutrina da Igreja dos Irmãos, né? Alguns dizem que a Igreja dos Irmãos não tem uma doutrina, né? Porque, pelo menos no Brasil, não existe algo estruturado sobre isso, mas fora do Brasil tem, né? Então, isso, às vezes, dificulta muito a gente entender essas coisas, né? É óbvio que um credo, na forma como é estruturado, são os credos que nós conhecemos, historicamente falando, nós não temos. Mas nós temos aquilo que nós chamamos de declarações, certo? E aí eu já estou dando uma dica para a resposta da pergunta da segunda tarefa, né? Em termos de declarações que afirmam, em linhas gerais, certo? O que cremos baseado nas principais doutrinas das Escrituras, né? Então, a gente pegou um contexto e, bem, se alguém quer saber o que nós somos e o que cremos, nós temos aqui um resumo daquilo que entendemos ser. E por que nós não escrevemos essas coisas de forma completa, né? Exaurida, né? E que muitos pegam aquilo, como o Elias disse muito bem, né? Aquilo é a palavra para ele. Então, eu tenho isso aqui, me é suficiente. E não extrapola daquela estrutura ortodoxa daquele ensino que recebeu historicamente e, assim, deixa de aproveitar outras coisas que, em tese, nós, como igreja, nós, como fraternidade ou confraternidade, entendemos que é importante para cada crente, que é aquele querer um pouco mais, né? Comer a carne, né? Passando pelo leite espiritual, né? E aí é importante falar isso, por quê? Né? Porque a gente vai estar vendo aqui nessas nossas conversas, né, da história, que alguns documentos surgiram na história para mostrar aquilo que nós cremos, né? As afirmações da nossa fé. E isso tem a ver com credos, né? Então, se nós não temos algo estruturado na forma como as outras organizações religiosas ao redor do mundo, históricas, têm, isso não significa dizer que nós estamos nadando em mar revolto nas questões que envolvem os princípios elementares da fé cristã e algumas práticas que nos distinguem dos diversos grupos que existem no mundo. E isso é importante, né? Eu posso, sim, sacar o documento que nós temos, que mais se aproxima, o que eu diria, a um credo na forma histórica que nós conhecemos, né? E posso apresentar, sim, às pessoas, certo? Aquilo que nós cremos como igreja, né? Então, se vocês me permitirem aqui, né, já avançando um pouco, a mensagem do Ministério dos Irmãos, ela foi uma segunda expressão
de alguns princípios que os irmãos estabeleceram para comunicar ao mundo quem eles eram e o que eles criam. Né? Mas isso não é necessariamente, como eles bem dizem, o assunto completo e acabado de tal coisa. Por quê? Porque eles entendiam, mais uma vez enfatizando isso, certo? Que algo que nós escrevemos pode, de alguma maneira, substituir a própria Bíblia como regra de fé e prática. É por isso que eu, sinceramente, penso muitas vezes, quando a gente escreve as coisas no contexto das nossas igrejas, que a gente tem que ter muito cuidado para evitar ser detalhista demais, e eu estou falando aqui parte de Constituição, por exemplo, das igrejas, Estatuto, por exemplo, né? Evitar ser detalhista demais para não permitir que esse que sobrenatural, que eu vou chamar aqui sobrenatural, que vem das Escrituras, me orientem em situações que são do dia a dia, da vida do crente e da igreja, da corporação. Então, às vezes, eu fico muito preocupado com algumas organizações que se preocupam em detalhar demais as coisas, de forma que, né, parece que a Bíblia fica esquecido quando tem algo mais osso duro de roer em um processo de discussão e decisão. Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? Há vantagens e há desvantagens nesse processo. Agora, em linhas bem básicas da resposta que nós devemos dar, é exatamente essa. A preocupação básica era não institucionalizar um corpo de informações escrita pelas pessoas que pudessem vir, eventualmente, a substituir a própria Bíblia no coração dos homens. Né? Então, essa é uma questão que perpassa a história da Igreja dos Irmãos, né? Chega na nossa ramificação, que é a Igreja dos Irmãos da Graça, e ela continua no tempo. Tá? Eu vou apresentar para vocês aqui rapidamente, né? Algo importante que talvez alguns de vocês já viram, mas que talvez não pararam para pensar exatamente sobre isso. Tá? Eu espero que apareça bem aí para vocês. Tá? Alguém já ouviu falar desse documento? Compromisso da Aliança Caris para uma Identidade Comum. Esse documento, ele foi um documento que ele foi gerado a partir de um documento histórico que nós vamos ver, vamos chegar lá e vamos ver, da Igreja dos Irmãos, né? Que era um resumo da nossa declaração de fé, ou daquilo que cremos. Né? Entre os anos 2010 e 2015, as igrejas dos irmãos ao redor do mundo se debruçaram nesse documento e, discutindo cada ponto daquilo que havia sido aceito no passado, construíram e atualizaram esse resumo. Agora, eu não vou entrar nos detalhes aqui, a gente pode ver isso mais, mas eu quero que você atente para esse preâmbulo desse documento, que é para você entender exatamente essa questão que foi traduzida aqui sobre o credo. Né? Então, ele fala da história, que você já conhece, né? E falando que é a fidelidade aos ensinos do Novo Testamento. Porém, reconhecemos que nossos fundamentos espirituais estão construídos sobre um trabalho mais amplo de homens e mulheres piedosos através da história, que trabalharam fielmente para interpretar e aplicar a verdade de Deus, olha só, né? Embora diferentes expressões de nossas crenças tenham sido desenvolvidas ao longo de nossa história, temos afirmado repetidamente nossa lealdade inabalável a Jesus, a palavra viva, Jesus é a palavra viva, e as Escrituras Sagradas, as Sagradas Escrituras, a palavra escrita, como nossa autoridade final em todos os assuntos de fé e prática. Observem, né? Em momento algum nós abrimos mão dessas questões que envolvem a atuação sobrenatural do próprio Deus
para nos mostrar aquilo que não conhecemos, ou mesmo nos esclarecer aquilo que entendemos pouco. Tá? Então, ele diz aqui, através dos séculos, nosso movimento tem conhecido tempos gloriosos de progresso e tempos tristes de descuido, cuidando de temas secundários. Né? Às vezes, pode parecer que a gente... ninguém está estudando a Bíblia aqui na aula de história. Né? Pode parecer um tema secundário, né? Mas ela é tão importante para que a gente possa, justamente, ao saber disso, se concentrar naquilo que é fundamental. Então, diz assim, pela graça de Deus, hoje somos uma família global de igrejas que compartilham o compromisso comum de compreender a palavra de Deus, verdade bíblica, de viver como o povo de Deus, ou seja, ter relações bíblicas, e de cumprir com os propósitos de Deus, ou seja, a missão bíblica. Este tríplice compromisso é compartilhado por diversas congregações que se identificam conosco. E aí ele vai falar sobre a estrutura do documento, né? Dizendo que esses documentos, que na verdade, um documento que foi extraído de documentos de declarações anteriores da nossa fraternidade, né? É um documento que diz assim, não intenta, olha, este documento não tem a intenção de ser uma expressão completa do que cremos e praticamos, e tampouco tenta ser a expressão final dessas crenças e práticas. Por outro lado, é uma expressão atual de uma procura constante para aplicar a verdade imutável da palavra de Deus nas realidades e necessidades do nosso mundo que está em constante mudança. E aí ele vai falar da estrutura do documento, depois o Ricardo vai disponibilizar esse documento para todos os alunos da nossa aula de história. Certo, Ricardo? Ok? Então, ele tem esses 3 blocos. Né? O centro, que afirma nossa lealdade eterna a Jesus, através do qual vivemos, nos movemos e existimos. O núcleo evangélico, observe aqui. Né? E aqui era o grande embate com o rapaz que me pediu esses documentos. O núcleo evangélico destaca as convicções que comungamos com os evangélicos. Vejam, não é algo nosso, originário, né? Nós que fizemos isso. Não. Né? Destaca as convicções que comungamos com os evangélicos da corrente ortodoxa histórica e as comunidades evangélicas mundiais que possuem um alto conceito de Deus e das Escrituras. E o terceiro ponto é a nossa identidade, é aquilo que nos diferencia de todos. Né? Então, só para concluir isso aqui. Tá? Então, observem que a igreja continua, ainda hoje, com esse cuidado. Né? Não exaurimos o assunto. Para dar a oportunidade para qualquer um e todos de, eventualmente, poder dizer, olha, talvez nós precisamos rever isso ou aquilo. É muito importante que a gente pense sobre essas coisas, para que nós possamos... Agora, como o Ney falou, certo? Eu, por exemplo, quando alguém me pede alguma coisa assim do tipo resumo daquilo que a gente crê, do que cremos, eu posso simplesmente sacar esse documento e me orientar por ele, certo? Se eu quiser. Né? É óbvio que ali vai estar toda a estrutura da fé básica cristã. Deus, Jesus, o Espírito Santo, o homem, o pecado, etc, etc, etc. Então, vale a pena a gente ter alguns referenciais. E eu posso dizer, a Igreja dos Irmãos tem esse referencial. Tá? É extremamente importante que nós saibamos disso. E aí, nos ajuda a clarificar o porquê dessa pergunta tão importante para nós. Né? É claro, como disse o Ney, né? Algumas dificuldades decorrem disso, mas nem tudo está perdido. Tá? Ok? Algum comentário, alguma pergunta? Porque o tempo está passando e quando a gente abre para discussão, o tempo voa, né? Ivaldo? Pois não. Me permita aí fazer um comentário. Sim, fique à vontade. Essa é uma questão muito importante para nós, Igreja dos Irmãos, porque, apesar da nossa declaração de fé, eu tenho 50 anos e estou na Igreja dos Irmãos desde que eu nasci, né?
Então, uma das primeiras coisas que a gente estuda na Igreja dos Irmãos é a nossa declaração de fé. Pelo menos aqui em Macapá, sempre foi assim. O papai tinha vários documentos, várias cópias. Essa questão, se nós temos uma declaração de fé ou não aqui... Para afirmar, esse material que o papai tem, eu tinha, provavelmente ele tem ainda, eu tenho um deles, ele era intitulado, era escrito Cremos. Na verdade, eu estou falando mais específico. O Cremos era até maior, né? Era um negócio que tinha declaração de fé, tinha outras coisas sobre ordenanças e tal, mais específicas. Mas eu estou falando da declaração de fé mesmo, que foi aprovada numa convenção, no ano em que eu nasci, 1970, né? Isso vinha embaixo do documento e tinha os signatários. Eu já discuti isso, inclusive, com o meu pastor Ego. Uma vez a gente entrou no embate, no bom sentido, sobre isso, porque ele insistia que não tem. Eu falei para ele, tem. A gente pode não ter o documento, infelizmente, né, a ata original, mas nós temos pessoas que estavam lá, inclusive o meu pai, o senhor pode perguntar para ele, ele é um dos signatários desse documento, ele vai dizer que ele participou dessas... Em história, os documentos escritos já foram sobrevalorizados. Hoje em dia não são mais, né? Até porque a gente sabe que documentos escritos podem ser forjados, mas o testemunho, né? O testemunho das pessoas é importante, sobretudo quando são pessoas idôneas, né? Então, a gente estuda essa declaração de fé, estudava essa declaração de fé, não é? Essa declaração foi melhorada substancialmente nesse documento, Nossa Identidade Comum. Realmente parece, você olha a declaração de fé antiga e você olha esse documento, aparentemente você não vai achar muita diferença, mas ele foi muito bem escrito, esse documento moderno agora, recente. Muito bom mesmo, sabe? E você tem ali, digamos assim, uma base em cima da qual você pode construir, né? Nessa coisa desses detalhes que são importantes. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a declaração antiga e essa nossa identidade comum, esse documento agora, ele diz assim, por exemplo, que a Bíblia é sem erro nos manuscritos originais. Está escrito lá, né? Mas aí você vai, o pessoal que está estudando de bibliologia aí, né, o professor já deve ter falado sobre isso. Aí você vai, de repente, imagina você está lendo para um colega seu, que perguntou sobre a crença da Igreja dos Irmãos, aí você lê lá, está aqui, 66 livros, né, e sem erro nos manuscritos originais, aí, que a gente chama de autógrafos. Aí a pessoa vai olhar para você e vai dizer assim, mas peraí, a gente não tem mais esses documentos originais. Como é que fica, então? Né? Se a gente não tem mais esses documentos originais e vocês dizem que ela é sem erro nos documentos originais, como é que a gente fica? E aí você vai olhar, não tem mais uma linha na declaração de fé sobre isso, né? Aí esse é um bom exemplo de que mesmo documentos, né, documentos trabalhados, bem feitos, olha, esse aí levou 5 anos para ser feito, eles não podem ser perfeitos e nem têm essa intenção, como tu falaste. Então, nós não podemos escapar dessa realidade. Eu sou um defensor, tá, gente? Para não parecer que eu não sou um defensor, eu sou um defensor de credos, de confissões de fé, eu defendo isso, né? Tem até um texto, você acha na internet, acho que é do Weber, sobre a relevância dos credos e confissões. É um texto muito bom, eu recomendo até, talvez até eu possa até compartilhar com o pastor Ricardo, se o Ivaldo... Eu sei que o Ivaldo tem esse documento, né? Se o Valdo achar pertinente, pode até compartilhar com os irmãos aqui. Mas é um texto muito bom que fala da importância dos credos, e tem duas expressões, estou acabando, duas expressões latinas que são importantes, que é norma normata e norma normans. Norma normata é aquela norma que regula. Norma normans é a norma que é regulada. Então, a norma normata, a norma que regula, é a palavra de Deus. Ela é a fonte, ela é a base, ela é o nosso documento final, vamos dizer assim. E norma normans é justamente aquilo que é regulado. Então, é a palavra que regula tudo que vem depois, inclusive as nossas declarações de fé. Então, eu acho muito importante que essa discussão avance na Igreja dos Irmãos, né? Fico muito contente de saber que os pastores estão discutindo permanentemente isso,
né? Porque, como o professor já falou, o mundo muda, né? E muito embora a palavra de Deus não muda, para ela ser relevante no mundo, ela tem que acompanhar e ela tem que dar as respostas que o mundo precisa ouvir, né? A respeito dela mesma como verdade infalível de Deus para a humanidade. Ok. Muito obrigado, gente. Vejam, um pouco de história, isso cita uma série de possibilidades que a gente, às vezes, está passando despercebido. Não é verdade? E, às vezes, a gente nem faz um estudo sistemático daquilo que a gente crê. Não é? E mesmo não fazemos, no contexto das nossas comunidades mais específicas, das nossas comunidades locais, estudos aprofundados sobre coisas dessa natureza, como, por exemplo, bibliologia. Não é? Por que as igrejas têm que mandar a pessoa estudar lá no ITG para fazer bibliologia? Entre outras coisas. Tá? Então, a gente pode conversar muito sobre isso, mas vamos para frente. Tá? A segunda questão daquele trabalho era sobre a questão do movimento progressista na Igreja dos Irmãos, o que mais influenciou. Eu não vou entrar mais nessa discussão, porque nós já sabemos, certo? Tá? Eu disse para vocês, dei até a dica em algumas aulas atrás, aquele que falou alguma coisa relacionada à parte de comunicação, foi o que mais influenciou o movimento progressista. E, obviamente, os materiais que foram produzidos foram, vamos dizer assim, cruciais para que ele se disseminasse de uma forma muito contundente no contexto da Igreja dos Irmãos daquela época, ao ponto de gerar o que gerou, e chegar à ruptura daqueles anos. Tá? Bem, mas isso não é só. Vamos lá, vamos continuar a nossa conversa aqui. Tá? Eu vou passar aqui rapidamente. Tá? Então, a gente já passa esse segundo ponto aqui. E aí a gente entra no contexto que prenuncia, o movimento da Igreja dos Irmãos por Graça. Nós falamos isso na aula passada, não vou tecer comentários demasiadamente, mas isto aqui, certo? É o cenário, é o pano de fundo, e aí eu já estou dando dica para quem vai responder ainda hoje a tarefa número 2. Esse aqui é o pano de fundo daqueles anos turbulentos que prenunciaram o quê? O surgimento da nossa rama, a Igreja dos Irmãos por Graça. Tá? Isso você não pode esquecer. Ok? Vale a pena pensar sobre isso e estudar um pouco mais sobre isso. Tá? O que acontece? O liberalismo invade o contexto da sociedade americana e as igrejas, obviamente, não estão imunes a isso. E essas coisas entram com uma força muito grande no contexto da igreja. E, se nós lembrarmos que o movimento progressista tinha um viés muito importante no contexto da preparação acadêmica, a preparação teológica dos ministros da Igreja dos Irmãos daquela época, obviamente, isso vai afetar todo um corpo que está ali à busca de soluções para qualificar o corpo de ministros da nossa igreja naquele instante. E é óbvio que isso traz um transtorno, podemos dizer assim, para o contexto da comunidade de igrejas, que, obviamente, já havia sido afetada com as divisões nos anos anteriores. Então, o movimento progressista, num certo sentido, ele se depara, eu vou fazer uma expressão aqui, até que pode ser uma brincadeira, certo? Ele se depara com um progressismo ainda maior, se você me entende. Por quê? Porque ele traz consigo um contexto que não era necessariamente só aquilo que afetava ou incomodava Rosinger e outros. Agora, a questão ela é mais profunda. Ela vem calcada e baseada na confrontação
né, que permite dizer, alguém se levantar e dizer que a Bíblia não é nada mais do que uma literatura humana. Como é que você enfrenta esse tipo de coisa? É claro que ainda hoje nós encontramos isso, né? E tem gente querendo reescrever a Bíblia nos dias de hoje para adequar às suas próprias realidades um texto sagrado, né? Então, eu não vou comentar um pouco mais, porque eu já fiz esse comentário, certo? E aí a igreja se depara com uma situação complexa que envolve aquela questão: o que vamos dizer sobre nós mesmos, uma vez que ninguém pode dizer que não tem uma autoridade una que possa dizer o que somos, o que pode nos colocar sob um processo de declaração de algo, né? Uma vez que o universo de interpretações, o universo de dificuldade que se apresenta para a igreja naquela altura é extremamente significativo, né? Isso nós vimos na aula passada também, né? Então, chegou esse ponto aqui para nós, certo? Ler os capítulos 6 e 7 do livro e alistar pelo menos 2 pontos de divergência ou controvérsia que surgiram no ambiente da Igreja dos Irmãos e que contribuíram para mais uma divisão na Igreja no ano de 1939. A segunda questão é: o que foi o liberalismo e seu impacto na Igreja? Citar o nome dos 2 irmãos que lideraram um movimento de oposição ao liberalismo na Igreja. E, por fim, o que significou o documento A Mensagem dos Irmãos para a Igreja. Veja, essa terceira questão nós já até conversamos um pouco, certo? Eu quero começar essa nossa conversa, certo, a partir da questão 2, tá? Que vocês já responderam, já enviaram, alguns de vocês já enviaram, não todos, né? Mas alguns já enviaram, né? E aí eu já faço uma observação aqui. Gente, cuidado em simplesmente colocar o texto do texto. Tem gente que está me mandando resposta para eu procurar a resposta no texto. Eu quero que você dê a resposta. Simplesmente colocar o texto para eu ir lá pesquisar no seu texto a resposta, eu acho que está meio equivocado isso aí, viu? Tá? Então, as perguntas são objetivas. O que foi? Qual o impacto? Né? Quais são as pessoas que lideraram o movimento de oposição ao liberalismo na Igreja dos Irmãos? Né? Então, essa questão é muito simples. Essa questão é muito preciosa para a gente pensar, né? Primeiro, o que foi o liberalismo? Tá? O liberalismo foi um movimento importante para o contexto da sociedade americana e teve um impacto muito forte no contexto das igrejas norte-americanas, tá? Ao ponto de gerar o conflito que gerou, né, no contexto da Igreja dos Irmãos. Tá? Então, o liberalismo, se alguém pôde lembrar e ver, né, ele tinha um viés extremamente simples, né? Era a controvérsia entre o modernismo e o fundamentalismo, que eu finalizei a aula passada, né? Então, isso envolvia escolas do pensamento teológico, onde uma escola defendia questões do ponto de vista fundamental, fundamentalistas, né, que eram os conservadores e sustentavam que a inspiração das Escrituras era verdadeira e a inerrância dela, enquanto que os modernistas acreditavam que a Bíblia não era infalível e rejeitavam algumas doutrinas evangélicas fundamentais, inclusive, como, por exemplo, a própria questão da natureza do Senhor Jesus Cristo e sua divindade, ao ponto de alguém sugerir, né, que alguém que se alinhasse, por exemplo, a Ário, né, ou que defendesse que a divindade do Senhor Jesus Cristo não é aquilo que a Bíblia afirma, né, podia conviver e ser um bom cristão na Igreja dos Irmãos, junto com alguém que defendia a divindade do Senhor Jesus Cristo, como Atanásio fez, né? E
ainda dizia que um maçom pode ser perfeitamente um membro honorável na Igreja dos Irmãos, porque aparentemente não havia conflito na cabeça dessas pessoas, né? Então, esse movimento do liberalismo, ele bateu fortemente no contexto das igrejas norte-americanas, e especialmente através do viés educacional, porque muitas dessas igrejas, inclusive a Igreja dos Irmãos, tinham escolas que ensinavam, obviamente, o ensino normal, secular, vou usar essa expressão, não gosto muito dela, né? Para os alunos, mas elas tinham um viés, uma estrutura, um princípio, melhor dizendo, baseado nas Escrituras. Nesse momento, todas as instituições educacionais, não somente nos Estados Unidos, mas também na Europa, elas sofreram crucialmente as influências desse movimento. E isso gerou uma discussão extremamente importante, e na Conferência de 1921, né, a Associação Ministerial Nacional, que era o que conduzia as coisas da confraternidade, né, divulgou esse documento, que na verdade não é o documento primeiro, né, chamado A Mensagem do Ministério dos Irmãos, que permitiam clarificar, né, aquilo que a igreja cria. Tá? Se vocês forem olhar, e depois vocês podem olhar e façam uma comparação entre essa mensagem e o documento que eu apresentei mais cedo, né, e vocês vão ver que essas variações não são totalmente, não há uma variação muito díspare, tá? Uma em relação à outra. Essas declarações começam, como vocês observaram, né, com a excelência da Bíblia no lema da Igreja dos Irmãos adotado em 1882. Tá? E assim vai. Não vou tecer comentários, porque vocês já leram certamente isso. Tá? É claro que as influências do liberalismo, né, eles vão impactar a Igreja dos Irmãos de tal forma, né, que, mesmo no primeiro momento, tendo sido contemporizado com essa posição de 1929, com a Mensagem dos Irmãos, mais tarde ela vai sofrer novamente um impacto, um retrocesso, de forma bem prática, no contexto da igreja, que colocou em lados opostos pessoas de grande proeminência no contexto da Igreja dos Irmãos, né, como foram o caso do Dr. Louis Bauman e do Dr. Alva McClain. E aqui está o nome daqueles que realmente se insurgiram contra o movimento do liberalismo no contexto da Igreja dos Irmãos. Né? Eles eram os conservadores do seu tempo, egressos do movimento progressista, que havia se desligado do corpo principal da Igreja dos Irmãos em 1881. Então, uma questão bem simples, né, é dizer que os ventos do liberalismo tiveram seu impacto na Igreja dos Irmãos através desse viés da capacitação dos obreiros, dos pastores, dos novos líderes para a igreja naquela época. Algo que os progressistas, no início, né, lá quando iniciou o movimento, defenderam com realmente muito vigor. Num certo sentido, é aquela história, né? Se você não tem cuidado, né, de repente você pode se atrapalhar pelo meio do caminho. Ok? Algum comentário? Só para te falar, Evaldo, para te falar um pouco daquele que Dr. Guilhem, né, que levou o liberalismo para dentro da igreja. Eu só tenho, na verdade, o texto fala um pouquinho dele, assim, mais da origem, de onde ele veio, se tu soubesse, se tu tivesse as informações. Os caras que não se alinham muito com a gente deixa ele de lado, né? Essa é a verdade, a história faz isso. Mas
Na verdade, esse homem ele foi proeminente no contexto da igreja, certo? Pelo fato de que ele era um acadêmico de valor, podemos dizer assim, porém, ele se deixou influenciar de forma significativa por esse movimento do liberalismo, né? Ou do modernismo, como queira chamar, e causou um estrago no contexto da Igreja dos Irmãos naquela época, né? Eu não tenho muitas informações dele, mas eu posso procurar aqui detalhar com um pouco mais de consistência, né? Mas a realidade é que esse Dr. Gilling, né, ele tinha um cargo proeminente na Universidade de Ashland, e ele era pastor na Igreja dos Irmãos. Então, vejam, alguém poderia dizer assim, tá vendo? Né? Como a gente não tem um corpo de doutrinas, ou como a gente não tem uma clareza de pensamento, de ideias, de afirmações sobre este ou aquele assunto, então, nós estamos propensos a esse tipo de situação. É possível, porém, certo? Aí a gente volta à questão principal, né, das Escrituras. E foi exatamente isso que esses dois homens que nós vemos, claro, tiveram outros, né, mostram de forma bem significativa o que é, de fato, fazer uma defesa veemente dos princípios das Escrituras e também do movimento histórico da Igreja dos Irmãos, né, ou do o que eu vou chamar de verdadeiro irmanismo. Tá? Por quê? Porque essa ideia do Gilling usar o modernismo, o liberalismo, para difundir o que foi chamado de evangelho social, né, naquele contexto. Aliás, hoje ainda existe isso, né? O evangelho social é muito, muito difundido em nossos contextos hoje, né? E isso faz com que a tendência, na verdade, sobre essa questão da absorção desses princípios do evangelho social, daquilo que olha as Escrituras não como a Escritura, a palavra de Deus, né, nos leva a alguns posicionamentos. Por exemplo, você sai do contexto espiritual para o contexto da espiritualidade, né, se você me entende a diferença, né? Ou você sai desse contexto de olhar as nações e as pessoas como necessitando de redenção divina para um comportamento de demonstrar que a redenção pode ser feita por você mesmo, né? E isso vai aparecer na história nesse momento também, né? O homem pode participar do contexto da sua própria redenção. E aí, o embate se acirra, se você me permite lembrar, né, no contexto da Igreja dos Irmãos, entre o evangelicalismo, né, e a outra corrente que foi opositora no contexto da Universidade de Ashland. A gente vai ver isso daqui a pouco. Tá? Portanto, eu vou pesquisar um pouco mais sobre Gilling. Tá? É interessante, queridos, eu estava vendo o material daquelas revistas antigas e publicações da época, né? Há muita discussão nesse processo. É óbvio que, né, e aí já pegando a questão primeira, né, sobre os pontos de divergência, né, a primeira controvérsia, ponto de divergência, tem a ver com a questão do fundamentalismo e o liberalismo. Isso aí é clássica, seria a clássica resposta para o conflito, a divergência que surgiu no contexto da Igreja dos Irmãos naquela época, né? A outra questão diz respeito, tem também as questões pessoais envolvidas, né? Prestígio, entre outras coisas. Se você leu um pouquinho aí o texto, você vai ver, certo?
em algumas declarações sobre alguns tipos de arrependimentos que os atores daquele momento tiveram anos depois. Né? Talvez podia fazer de outra maneira, de outra forma e tal. Então, o prestígio também envolvia essa questão. E nessa questão que envolve o prestígio, tem a ver também com o fato de que a Universidade Ashland estava perdendo ou estava repassando o controle das suas ações, de tudo aquilo que ela deveria ser de crentes, como Lois Bauman e Alvo McLean, tá? Para pessoas que, na verdade, não tinham nada a ver com a Igreja dos Irmãos, como a gente pode ver no nosso texto que estamos estudando. Né? Então, resumindo, tá? Pontos de divergência: liberalismo e fundamentalismo. Essa é uma controvérsia, é uma divergência, né? Que tem a ver com o que nós cremos, o que eles criam da palavra de Deus, como eles a recebiam, em contraponto com as correntes liberalizantes, no sentido de que, né, a ciência, entre outras coisas, agora traziam novas considerações sobre isso, o criacionismo versus evolucionismo, entre outras coisas. Né? O criacionismo teísta, o evolucionismo teísta, coisas dessa natureza. Tá? Então, a mensagem dos irmãos, na verdade, ela ajuda, né? E aí já tem uma resposta lá para a terceira questão, ela ajuda nesse ambiente controverso para minimizar os efeitos desse processo. Mas também ela prenuncia uma formatação, não de um credo, mas de uma afirmação documental daquilo que a Igreja dos Irmãos cria, ou crê, melhor dizendo. Tá bom? O conflito básico, se vocês me permitem concluir nessa história dessa primeira questão, diz respeito à formação de um seminário que Bauman, McLean e alguns outros tinham de interesse para formar um curso de qualidade no contexto da própria Universidade de Ashland. Quando essas coisas começaram a ser dificultadas pelo viés do pensamento teológico que a universidade começou a nutrir, a desenvolver, principalmente se utilizando dos ventos do liberalismo para isso, né? McLean e os outros, especialmente Bauman, cogitaram de organizar um seminário com essa proposição em outro lugar. Né? Se você observar, Ashland fica perto de onde começou o movimento dos irmãos. Você se lembra do mapa que a gente tá? Bauman era pastor da Igreja dos Irmãos na Califórnia, lá no extremo oeste do país. E é interessante porque, quando esse empreendimento começa a tomar forma, a Universidade de Ashland, em via de receber ou de perder os alunos que ali tinham, alunos egressos das igrejas, que estavam ali estudando um curso de graduação, né, em teologia, por exemplo, eles podiam perder esses alunos para a nova instituição. E, por isso, eles admitiram fundar uma escola teológica na própria Universidade de Ashland. Esse é um ponto importante para nós, nessa controvérsia que envolve o grupo chamado da Graça, né, e o grupo de Ashland. O que cada um desses grupos valorizava? E a história diz para nós que essas correntes vão se chocar num determinado momento. E aí você pode destacar algumas outras coisas, por exemplo, as questões que envolveram as
as diferenças de regras para os alunos, por exemplo, para aqueles que estavam se preparando para o ministério, diferente dos demais alunos da universidade. Essa é um tipo de controvérsia também. Existe uma forte oposição liderada pela igreja, pelas igrejas do sul da Califórnia, em relação aos procedimentos da direção da universidade, em relação ao seminário, que agora já estava instalado em Ashland, por conta dessas diferenças existentes, e também porque os novos gestores não estavam mais primando pela verdade da palavra de Deus, que era a bandeira da universidade. A universidade foi criada com essa bandeira. Então, vocês devem ter lido, né? Eu espero, essas questões que geraram, que prenunciaram, melhor dizendo, a nova divisão da igreja. Eu quero destacar algumas coisas, né? E aqui começa alguma coisa importante em relação à nossa identidade. Tá? Primeiro, né, as tensões, elas se mostraram cada vez mais evidentes em relação aos lados opostos, principalmente por uma questão importante que estava acontecendo no contexto das igrejas norte-americanas, que diziam respeito ao viés fundamentalista, mais calvinista para a Igreja dos Irmãos, e pré-milenista. Então, você vai dizer, mas então, o que a gente cria antes? É interessante isso, né? Alguém fez um comentário sobre isso lá, na sua resposta, né? Lembremos, os progressistas, aqueles nossos primeiros irmãos do movimento que surgiu em 1881, haviam se direcionado para o evangelismo, né? Predominante em uma época em que o dispensacionalismo e o fundamentalismo eram movimentos crescentes no cenário americano. É importante dizer isso. E todo mundo sabe, todo mundo entende o que é o dispensacionalismo. Vai ter aula sobre isso, chefe? Oi, Valdo. Dispensacionalismo? É. Escatologia, isso aí. Quem é que vai? Apocalipse. Escatologia? Mais para frente. Vai para frente, tá bom. Tá bom, então. Ok. Então, queridos, o que a gente tem? O que a gente tem aqui, né? O dispensacionalismo é um sistema teológico, obviamente, que reconhece as diferentes relações de Deus com o homem, né? Esse sistema ele foi popularizado por um homem chamado Cyrus Scofield, né? Mais conhecido pelo sobrenome Scofield. E, por exemplo, o Dr. McCline, ele foi um dos teólogos que compôs o corpo revisional da Bíblia de Scofield. E ele tinha o dispensacionalismo como referencial. Eu vou mandar um texto para vocês, eu creio que dá para compartilhar, né? Como referencial. Então, esse crescimento do fundamentalismo calvinista, pré-milenista, no contexto da Igreja dos Irmãos, é importante, porque é nessa época que ele aparece de uma forma muito contundente, né? Esse movimento, essa situação, teve um impacto muito acentuado em muitos pastores e líderes da igreja. Lembram? Eles saíram de um processo de isolamento e entraram, né, numa comunidade ampliada, onde essas discussões estavam fervilhando. Agora, do lado oposto, existia a tradição pietista da Igreja dos Irmãos, que, no certo sentido, subestimava a importância da doutrina e
tinha uma tendência arminiana na postura teológica. Então, essa herança pietista na irmandade, né, ou na fraternidade dos irmãos, com ênfase na experiência e não na doutrina, obviamente abriu as portas para um crescimento de simpatizantes com a teologia liberal. E isso foi exatamente o que aconteceu na instituição de Ashland. E o conflito, obviamente, se tornou inevitável, e a Igreja dos Irmãos, naquela altura, estava em uma encruzilhada. Né? Por quê? Porque aquelas tensões que se iniciaram no campus da universidade, elas se transportaram para o contexto dos corpos locais, ou seja, das igrejas. E isso, de fato, teve um impacto muito grande. Lembremos-nos, a estrutura americana, em termos de faculdade, elas são financiadas, grande parte, pelas pessoas, pelos privados. E a igreja era uma das grandes patrocinadores financeiros da universidade. E muitos crentes, quando viram que ela se bandeou para esse viés liberal, né, começaram a questionar. E isso, obviamente, gerou um rebuliço no contexto das igrejas, tá? E, obviamente, trouxeram as consequências que vocês já conhecem da história da Igreja dos Irmãos. Tá? Todo mundo entende essa questão que envolve o dispensacionalismo e o arminianismo? Eu não preciso esclarecer, ou tem alguém que tem dúvida? Alguém com dúvida nesse aspecto? Todo mundo tranquilo, né? O que é isso, Elias? A Bíblia de Scofield. Ah, sim, a Bíblia de Scofield. Tem o nome do homem aí? Tem. Espera aí, deixa eu ver se consigo colocar. Aqui embaixo. Eu estou precisando de uma Bíblia dessa, viu? A minha está velha, gente. Se alguém quiser presentear o professor... Essa aqui também é bem velha. Aparece o nome do McLean lá. Na verdade, o McLean teve um papel orientador extremamente interessante, né? O dispensacionalismo, gente, começa com um cidadão chamado John Nash Darby, que iniciou o movimento dos darbistas. Já ouviram falar desse movimento? Um movimento de irmãos, não da Igreja dos Irmãos, mas um movimento chamado de irmãos, de Plymouth. E ali se desenvolveu a estrutura do que é o dispensacionalismo. E isso caiu como uma luva no sistema americano naquela época e causou várias controvérsias. Né? A gente pode discutir isso, né, em outros ambientes, não é o fórum aqui. Né? Por que cremos nisso? Né? Podemos falar sobre isso. Né? Então, num certo sentido, a gente pode dizer que esse viés dispensacionalista, ele aparece agora aqui, com essa força que tem, melhor dizendo, esse viés dispensacionalista, pré-milenista, né? Com a força que tem no contexto da nossa igreja hoje, ele aparece aqui nesse contexto. Né? Nos anos 1930, entre os anos 30 e os anos 39, e até a década de 40, isso vai ser demonstrado. Né? E a nossa igreja traz, né, quando acontece a ruptura, ela traz desses irmãos, né, esse entendimento. Tá? Depois a gente vai, quando chegar lá em escatologia, a gente pode conversar sobre isso, tá? Mais detidamente. Tá? Então, esse era um ponto importante para a igreja dos irmãos, naquela altura, e que também gerou a controvérsia. Tá? Então, por fim, gente, o que significou o documento A Mensagem dos Irmãos para a igreja? Todo mundo respondeu praticamente quase que a mesma coisa, né? A importância do documento foi uma espécie de contraponto, né, que arrefeceu os ânimos daqueles que estavam liderando as ideias, o liberalismo no contexto da igreja, ou o modernismo, como você queira, né, e firmou, num certo sentido, a posição dos fundamentalistas.
naquele momento. Tá? E liderados, obviamente, por esses dois homens aqui, né? O Dr. Bauman, que foi o diretor da nossa missão, né? Ele era foi um dos diretores executivos da nossa missão na época que iniciou o trabalho no Brasil. Tá? E o Alva McClain está aqui, né? Vocês podem ver aqui, só para posicionar mesmo, nada, não vamos entrar em muitos detalhes aqui, para que vocês saibam. Esses dois homens, eles encabeçaram, podemos dizer assim, o movimento da Igreja dos Irmãos por Graça, notadamente o Alva McClain, com o seu firme propósito de iniciar, de fato, uma academia teológica que permitisse uma formação de qualidade aos pastores e líderes da Igreja dos Irmãos desde aquela época. Ok? Bem, e aí nós voltamos a esse esquema. Vocês se lembram? Né? Das ramificações, né? 81, aquela primeira divisão, 82, nasceu a Igreja dos Irmãos como movimento progressista, né? Então, em 1937, a Conferência dos Irmãos de 1937 foi crucial para mostrar de forma bastante forte as diferenças que existiam entre os grupos que ali se apresentavam. Né? Vocês leram, quem leu, né, sabe que a situação da Universidade de Ashland levou à instituição de um comitê de investigação da questão da universidade, né? E esse comitê se pronunciou nessa assembleia e trouxe essas questões que nós comentamos há pouco, e isso, obviamente, foi, de fato, extremamente significativo para que o contexto, o clima, podemos dizer assim, daquele momento, levasse ou dissessem para os que estavam lá que dificilmente a unidade seria reestabelecida. Esses irmãos que ensinavam no seminário lá em Ashland, eles pediram, eles foram demitidos, inclusive, em determinado momento, e isso gerou a formação e a organização do que foi denominado o Seminário Teológico Graça, no ano de 1937. É importante registrar isso, porque, na verdade, o seminário não foi com o seminário que a ruptura se deu. Tá? Na verdade, o seminário foi trazido, ele foi instalado em Indiana, um outro estado próximo de Ohio. Ele foi trazido justamente pelo desejo, principalmente do McClain, de ter, de fato, um seminário que ensinasse as Escrituras conforme os princípios estabelecidos na origem da Universidade em Ashland. E, obviamente, o McClain e outros foram organizadores desse seminário e na época, essas questões, né, levantaram muitas vozes discordantes. Né? Na revista O Evangelista dos Irmãos, que nós já comentamos, né, surgiram muitas publicações do tipo, por exemplo, como do Dr. Bell, que publicou um artigo: quem são os perturbadores da paz na Igreja dos Irmãos? Né? É interessante porque quem leu aí pode lembrar. Ele diz assim: por que este seminário Graça? É uma organização que está dividindo a igreja. 2 seminários, uma pequena denominação como a nossa, cujos instrutores estão em desacordo um com o outro, significa 2 igrejas.
Quem autorizou este seminário? Um grupo insatisfeito que imporia sua vontade à junta da universidade. Um grupo seleto que não admitia conselhos, exceto os seus próprios conselhos. Né? Então, eles achavam que o Seminário Graça era totalmente responsável pela divisão que estava acontecendo dentro da Igreja dos Irmãos. Né? E a conferência de 1937, obviamente, trouxe todo esse clima para dentro da conferência. Quando eu falo de conferência, é aquela, como se fosse a nossa convenção. Tá? E ali, diz a história, né, que o interesse pela abertura do Seminário Graça era tanto que, em outubro, uma reunião especial foi realizada para que, nessa conferência, após a Conferência Geral, que tinha acontecido em junho, para, vamos dizer assim, iniciar o processo. Né? E ele foi instalado, e de lá, obviamente, as coisas, né, as divergências se acentuaram ao ponto de, em 1939, o grupo chamado Grupo da Graça, né, em estreita e direta oposição aos ventos liberalizantes do grupo de Ashland, romperam. Né? Na verdade, eles foram expulsos, podemos dizer assim, né? E saíram com um contingente de igrejas naquele momento. Né? Você pode ler, na nossa apostila, você vai ver os debates que levaram a esse tipo de coisa. Né? Tem um texto, inclusive, publicado no Evangelista dos Irmãos, chamado, de um cidadão chamado Bronk. Né? Esse homem é interessante que ele escreveu um título sobre essa questão dessa divisão entre esses pontos de vista de Ashland e do Seminário Grace. Né? Ele escreveu uma série de artigos intitulados A Controvérsia Antinomiana na Igreja dos Irmãos. Né? Vocês já ouviram falar sobre essa expressão antinomiana? Alguém sabe? Alguém quer explicar para os colegas aí? Acho que o tempo também já está terminando, né, Ricardo? E esse homem começou a publicar uma série de... eu acho que vou deixar para falar disso na próxima aula. Né? Ele publicou uma série de escritos, né, trazendo essa ideia. Né? Se você tivesse estudado um pouco mais, você poderia até colocar essa controvérsia antinomiana na Igreja dos Irmãos. Né? Eu vou deixar para a gente estudar um pouco mais isso na próxima aula. Né? E a gente vai concluir esse processo, né, e entrar na história da Igreja dos Irmãos no Brasil. A conferência de 1939, queridos, foi o startar de uma nova realidade no contexto da Igreja dos Irmãos. Você já viu, né, as controvérsias anteriores, né? E em 1939, obviamente, essas controvérsias levaram à ruptura da igreja, e nessa ocasião foi criada a Igreja dos Irmãos por Graça, ou a Grace Brethren. E hoje essa igreja não é uma divisão, ela foi renomeada nos Estados Unidos para a Fraternidade Caris. Nós vamos falar um pouco disso também na próxima aula. Tá bom? Bem, eu sei que é muita coisa, é muita informação. Tá? Informação por demais, como a gente diz. Né? Mas por que Caris? Por que Caris? São importantes saber disso. Né? Caris é algo diferente da Igreja dos Irmãos. Eu vi uns comentários por aí, né, sobre divisão na Igreja dos Irmãos. Eu fui, inclusive, associado à divisão na Igreja dos Irmãos. Pode? Eu nem nascido em 1939 era,
né? Mas alguém chegou falando com uma outra pessoa e alertou essa pessoa, dizendo, olha, a Igreja dos Irmãos, né? Teve muita divisão, e o Ivaldo, né? Ele está envolvido nesse... né? Foi muito engraçado, né? Tem muito folclore, vou dizer assim, aí também, né? Pode contar muitas histórias loucas, né? Mas eu fui taxado aí de ser um divisionista, né? Muito engraçado, né? Por quê? Porque nós não sabemos o que é a história, né? Então, eu comentando com essa pessoa que veio me trazer essa informação bombástica, né? Eu disse, olha, não foi só uma, não. Tá dizendo, não foi só uma divisão, não. Mas a divisão da ramificação para a qual nós temos foi em 1939. Não sei nem o que era isso. Enfim, essa divisão ela é extremamente importante para nós. Porque ela vai traçar a nossa trajetória. E ela vai alavancar, em grande parte, de uma forma extremamente esplendorosa, o processo missionário da Igreja dos Irmãos para fora dos Estados Unidos. E aí ela vai encontrar, né, praças como a nossa, e nos permitiu, né, vamos dizer assim, essa rama da Igreja dos Irmãos nos permitiu a conhecer não somente a Igreja dos Irmãos, mas conhecer o Evangelho. É algo muito importante, extraordinário. Eu falo por mim, porque meus pais aceitaram Cristo nesta igreja. Essa igreja, não é isso, né? Quando eu não tinha 2 anos. Né? Então, para mim, ela tem um valor muito importante. E quando eu conheço isso, quando eu começo a conhecer um pouco mais isso, né, eu posso entender, né, de uma forma extremamente bela o que foi quando os primeiros missionários chegaram lá nos rios da Amazônia, aqui no Pará, e anunciaram o Evangelho da Graça. Isso faz uma diferença muito grande para a gente. Entender isso, né, é muito, muito, muito importante. 1939, guarde essa data. Estude o contexto desses anos no evangelicalismo americano e você vai entender o contexto de como tudo isso apareceu. Busque informações sobre esses homens que, de certa maneira, influenciaram decisivamente no que somos hoje. E louve a Deus, porque nós ainda preservamos o movimento histórico do irmanismo de 1708, lá da Alemanha. Então, eu quero chamar você a ler o material que você tem. Lê com afinco, lê com cuidado. Se você tem dúvida, pergunta. Ivaldo, olha, meu WhatsApp vocês têm. O que quer dizer isso aqui? Por que eu digo isso? Eu tenho pelo menos um aluno, me chama, 2 alunos, volta e meia me chamam, né? Para responder algumas coisas, né? Então, e eu respondo. Pode, se você me demandar, eu respondo. Saiba disso. Tá? É importante. Quando eu falo, eu estava até comentando com alguém sobre isso, né? Quando eu falo o corpo principal, parece que o nosso corpo não é o principal, né? Eu quero dizer assim, corpo principal é do ponto de vista histórico, de onde a gente vem. Mas, na verdade, a gente faz parte desse corpo principal que começa na Alemanha. Né? Se a gente for olhar a história dos ramos que ficaram pelo meio do caminho, né, a gente vai ver como muitos deles se desvirtuaram da palavra de Deus.
né? Estava conversando com o Eliezer recentemente sobre isso, né? Esses grupos mais tradicionais, eles se desvirtuaram, e o nosso grupo está ali, fiel às Escrituras, né? Isso faz uma diferença na vida de uma comunidade. Então, que Deus abençoe vocês que estão estudando essa disciplina, né? Não sei quando vai ter uma outra turma, né? Ricardo aí pode ficar preocupado, mas não sei, né? De repente vai ter que arranjar um outro professor, né, Ricardo? Por enquanto. Então, que Deus abençoe. Se tiver alguma pergunta, querido, é só fazer aí, tá? E se você quiser perguntar também no privado, no WhatsApp, fique à vontade. Não se acane, não. Ivaldo, uma divisão, eu fiquei triste, mas se for observar o contexto do que estava acontecendo na época, não foi só na Igreja dos Irmãos que aconteceu essa divisão, porque o liberalismo atacou várias denominações e causou também divisão. Exatamente, verdade. Tá? É interessante. Esses são as informações que você, quando está estudando a história, você tem que buscar. Nunca esqueça, eu digo isso, a história ela tem, no mínimo, 2 versões. No mínimo, tem 2 versões, né? Então, é importante a gente ver o que está acontecendo, né? Obrigado, Cristina, por compartilhar isso. Inclusive, eu percebi no material que o foco foi a faculdade. No contexto da igreja, houve ministros liberais, a igreja foi contaminada, porque a faculdade, a gente percebe que tudo aconteceu ali, né? E o autor traz o que aconteceu naquele ambiente, mas pouco fala das igrejas, né? A realidade é que, como é que as igrejas foram afetadas? As igrejas elas patrocinavam a universidade. E aí, o que acontece? Acontece que as igrejas começam a tomar partido, né? Quem defende o quê? Né? E aí, ela invade o contexto das igrejas na época e resvala na conferência, da conferência anual. Então, a conferência anual tinha que tomar posição. Se vocês leram lá, parece que ela não toma uma posição muito... Assim, fica meio que em cima do muro e tal, enfim. E, em alguns casos, até, algumas decisões são contrárias aos fundamentalistas. Pode ser, Ney. Pode dizer isso. Ah, legal, Eliezer. Pastor Clarindo dizia isso mesmo. Pastor Clarindo era um missionário na nossa igreja, adorava escatologia. Ele dizia isso: Deus usou as divisões na igreja dos irmãos para preservar o seu povo. Aliás, essa foi uma pergunta que o Ney me mandou isso, não foi, Ney? Em certo sentido, tinha a ver com isso. Então, querido, se você ainda não mandou a sua resposta, depois dessas dicas, se você não fizer a resposta lá, né, para a tarefa 2, né, que você tem até 23h59, não é isso, Ricardo? Para mandar hoje. Tá bom? Obrigado pela presença, obrigado pela paciência. Desculpe se os trabalhos estão meio chatos, mas vocês não vão fazer prova, gente, comigo. Não vou passar uma prova para vocês, tá? Fiquem cientes disso. Tá bom? Vocês sabem que no próximo domingo nós estamos celebrando o domingo da Aliança Caris. Né? Justamente, nós estamos celebrando o quê? A história da nossa rede global de igreja. Então, eu quero convidar você, tá, a se reunir dia 25 de outubro na sua igreja, chame o seu pastor, chame o líder da sua igreja. Né? Nesse dia, nós vamos celebrar as nossas igrejas e como elas têm sido uma bênção para as suas comunidades durante essa pandemia. Tá? Então, nós já veiculamos alguns vídeos aí, você já deve ter visto. Tá? Então, não deixe de participar. Tá? É importante que você e sua igreja estejam juntos. O horário,
a forma como vamos fazer é da igreja local. Vai ser de manhã, se vai ser de noite, se vai ser de tarde, é a igreja local que vai decidir. Então, eu quero chamar todos nós para estarmos juntos nesse domingo, dia 25 de outubro, para a gente celebrar, né? Adorar o Senhor, porque há muita coisa acontecendo no contexto das igrejas dos irmãos ao redor do mundo. E isso é maravilhoso. Estava compartilhando, inclusive, com o pessoal do comitê diretivo da Aliança Caris, a nossa rede global de igrejas, né? Sobre a possibilidade de uma porta que está se abrindo na Itália. Orem por isso. Tá? E que Deus nos abençoe. Ricardo. Ok, Ivaldo. Obrigado. Obrigado, meus irmãos. Obrigado pelo tempo aqui com o Ivaldo. Então, como ele falou, qualquer dúvida, você pode escrever direto para ele, tá? Aí, perguntando alguma coisa, isso é muito importante aí para o nosso aprendizado, tá ok? Até o final da semana eu envio o vídeo dessa aula, tá? Estamos aí com nossos vídeos da aula do Ivaldo atualizado. Se você quiser qualquer vídeo ou quiser uma playlist de tudo para você sentar e assistir desde o primeiro até esse aqui, você me pede que tá tudo organizadinho aí para você estudar aí a história da Igreja dos Irmãos direto, tá? Mas o vídeo dessa aula aqui, a aula 9, até o fim da semana eu envio para vocês, tá legal? Vamos orar, meus irmãos, e daí você fica à vontade para sair ou ficar aqui. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pelo tempo aqui com o Ivaldo. Obrigado porque podemos estudar um pouco da história e aprender, Senhor, aqui com os nossos irmãos. Que aquilo que temos aprendido e ouvido seja o crescimento, para o entendimento, Senhor, como foi falado no início desse curso. Precisamos saber de onde viemos para sabermos para onde vamos, ó Deus. Por isso, Pai, eu agradeço pela oportunidade que temos de estudar da nossa história. Abençoe Ivaldo, seu tempo ainda aí em Macapá, sua família, os irmãos, que o Senhor guarde a vida de cada um, nos dê uma noite de paz, na presença e na segurança do Senhor. Em nome de Jesus, oramos. Amém.